E ela já deu a deixa aqui, porque nesse momento a gente vai ao vivo a Brasília, porque o presidente Lula faz agora a última reunião ministerial do ano. Vamos acompanhar a fala dele. Temos a fala do presidente Lula? A gente está acompanhando, portanto, essas são imagens ao vivo. Lula está comandando a quarta e a última reunião ministerial do ano, de olho em 2024. Apenas 0,8%. E eu dizia para ela, a senhora está errada. Eu espero que a senhora vá ao Brasil no final do ano, que a senhora vai ver que as coisas vão ser diferentes e o Brasil vai crescer um pouco mais. E o que nós estamos colhendo hoje é um pouco daquilo que foi plantado. Aquilo que a gente dizia desde o começo. Para você ter uma boa governança, você precisa ter credibilidade. Você precisa ter estabilidade. Estabilidade política, estabilidade jurídica, estabilidade social. E você tem que ter uma coisa chamada previsibilidade. Ninguém quer enganar ninguém. A gente quer um país que tudo dê certo para todos. É preciso a gente começar enaltecendo o trabalho extraordinário da aprovação das coisas que nós conseguimos aprovar no Congresso Nacional. É importante a gente comemorar o feito extraordinário da aprovação da primeira política de reforma tributária aprovada num regime democrático. No Congresso Nacional, onde partidariamente todos os partidos são de médios para baixo, não tem nenhum partido com 200 deputados, com 150 deputados, e nós conseguimos isso apenas colocando em prática a arte da negociação. Negociação muitas vezes mal interpretada, negociação muitas vezes, eu diria, acusada de coisa de menor nível. Dizendo que o governo estava conversando com fulano, com Beltrano, que o governo estava conversando com o Centrão, que estava conversando não sei com quem. E eu sempre fazia questão de dizer que no nosso governo a gente não conversa com o Centrão, a gente conversa com partidos. A gente conversa com todos os partidos que têm deputados na Câmara do Deputado, todos os partidos que têm senador. A gente não pergunta de que partido é a pessoa. A gente leva a proposta e, em cima daquela proposta, a gente estabelece as conversações necessárias. E eu, portanto, queria começar essa reunião dando os parabéns à capacidade de negociação dos nossos líderes na Câmara, no Congresso, no Senado, e a capacidade de articulação do companheiro Haddad, que conseguiu o feito inusitado de aprovar uma reforma tributária. Se ela vai dar todos os frutos, se ela vai dar todos os frutos que a gente espera, a gente ainda não sabe. É como se fosse uma árvore, está plantada. Agora nós temos que jogar água, colocar fertilizante, continuar conversando para aperfeiçoar, para que a gente dê ao povo brasileiro e ao mundo inteiro que quer investir no Brasil a certeza de que esse país está tratando com muita seriedade a questão econômica, que a gente não pensa em nenhum momento que é possível fazer mágica economia, que a gente pode dar um cavalo de pau num navio do tamanho do Brasil e que a gente vai continuar no ano de 2024 com esse mesmo jeito de governar, conversando com todo mundo, perde alguma coisa, ganha outra coisa, mas estabelecer como regra extraordinária a capacidade de conversação, a capacidade do diálogo. Pobre do governante que acha que pode trocar a mesa de diálogo por uma metralhadora, por um fuzil ou por um canhão. Quando se chega a essa tomada de posição, aí a ignorância venceu a inteligência. Aí a gente não pode botar nenhuma palavra ligada à democracia, porque a democracia pressupõe tolerância, convivência democrática na diversidade. Essa é uma reunião em que a gente tem que comemorar.
É uma reunião em que vai ter uma apresentação do companheiro Rui, vai ter uma apresentação do companheiro Fernando Haddad, vai ter uma apresentação do companheiro Padilha como ministro que cuida da relação política com o nosso Congresso Nacional, vai ter uma fala do companheiro Pimenta para mostrar como é que anda a questão da comunicação do nosso. A gente não vai poder fazer uma reunião como aquela outra em que falaram todos os 37 ministros, que quando chega no final, ninguém suporta mais ouvir ninguém. Então, obviamente que vai ter uma fala especial do nosso querido Flávio Dino, que foi eleito ministro da Suprema Corte desse país. Segundo a extrema-direita, foi o primeiro comunista a assumir a Suprema Corte. E eu espero que seja um comunista do bem, que tenha amor, carinho e, sobretudo, que seja justo, porque ali não pode prevalecer apenas a visão ideológica. Ali, meu caro Flávio Dino, com a tua competência, só tem uma coisa que você não pode trair. É o teu compromisso com o povo brasileiro e o compromisso com a verdade. O ministro da Suprema Corte não tem que ficar dando entrevista, não tem que ficar dando palpite sobre o voto. Ele fala nos autos do processo e é isso que interessa para quem recorre à Suprema Corte. Eu estou confiante que você será motivo de orgulho para o nosso país depois que você assumir dia 22 de fevereiro a Suprema Corte. Ele vai ficar como ministro até o dia 8, porque dia 8 nós estamos convidando um ato, sabe, para lembrar a tentativa de golpe no dia 8 de janeiro. Nós estamos tentando convocar um ato que vai ser convocado por mim, pelo presidente da Suprema Corte, pelo presidente do Senado e pelo presidente da Câmara. O Flávio Dino está articulando para ver qual é o plenário que a gente vai fazer. E eu queria lembrar os companheiros e companheiras ministras. Ninguém está pedindo para vocês não viajarem, mas eu quero a presença de todos os ministros e ministras no dia 8 de janeiro. Aqui deve ser na Câmara ou no Senado, e depois vocês podem voltar a descansar, que todo mundo merece um descanso. Eu quero dizer que depois, não agora, mas para o final, vou fazer um discurso, eu e o Alckmin. Vocês tenham paciência, mas eu queria terminar passando a palavra para o Rui Costa, que se tem uma pessoa que tem motivos e tem muitas razões para estar feliz, sou eu. Primeiro, o meu humor ainda não melhorou 100%, mas eu passei esse ano com uma dor insuportável desde antes das eleições até o dia 29 de setembro, quando eu fiz a cirurgia. Já estou praticamente 99,9% curado, já estou batendo uma bola, já chuto de 3 dedos, se prepare, já chuto de 3 dedos. E ainda preciso melhorar o meu humor com o Marcola, com a igreja, com as pessoas que trabalham mais diretamente a mim, porque nem sempre eu chego com o humor desejável aqui para conversar com as pessoas. Mas eu quero agradecer a vocês pelo ano de 2023. Fávaro, o Alckmin vai falar. Os chineses vão nos ajudar mais ainda, mas você precisa dizer para o pessoal do agronegócio que não é montar frigorífico e achar que os chineses vão comprar tudo que a gente monta. Eles também têm outros países que eles precisam fazer negócio. Porque todo mundo acha que o chinês é obrigado a comprar tudo que a gente produz. Não é preciso apenas, mas acho que nós temos boas notícias. Para quem tinha dúvida da nossa relação com o agronegócio, só no nosso governo já foram abertos mais de 70, sabe, novos mercados para vender aquilo que a gente produz. Então eu quero agradecer a vocês de coração, a cada companheiro, a cada companheira.
tem defeitos que depois no final eu vou mostrar algumas coisas que a gente tem que consertar. Eu viajei demais em 2023. Vocês sabiam que eu ia viajar porque era preciso recuperar a imagem do Brasil e construir uma imagem positiva do Brasil no mundo. O Brasil voltou a ter importância. Nós vamos presidir o G20 o ano que vem. Nós vamos presidir a COP em 2025. Nós vamos presidir os BRICS em 2025. E possivelmente a gente vai trazer a Copa do Mundo das Mulheres para o Brasil. Agora, ontem nós fomos pegos de surpresa, porque se inscreveram, sabe, Alemanha, Espanha e não sei mais quem, 3 países europeus para competir conosco. Eu espero, Fufuca, que a sua capacidade de negociação seja capaz de convencer a FIFA de que nós somos melhor que os 3 para realizar a Copa do Mundo. Dito isso, querido, muito obrigado, muito obrigado. Eu quero comunicar a vocês que eu devo sair dia 26 e voltar dia 3. Tá, mas nós vamos ter que discutir, tem que ficar um conjunto de ministros aqui. Esse país não pode ficar sem guardiã. Eu não sei só como vai viajar, mas enquanto eu estiver descansando, ele está trabalhando. Quando ele estiver descansando, eu estou trabalhando. E assim, a nossa roda gigante continua a girar. Dito isso, obrigado, gente, de coração. Obrigado à imprensa que teve tanta paciência de nos suportar esse ano. Obrigado, Stucker. Eu vou entregar você para a imprensa como líder sindical dos jornalistas, fotógrafos aqui em Brasília, porque o Stuquinha é mais do que assessor. Acabamos de ouvir a abertura dessa 4ª e última reunião ministerial do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, fazendo, acima de tudo, um balanço de 2023 e também já olhando para 2024. Por isso que a gente vai chamar a Basília Rodrigues aqui de volta para a gente entender um pouquinho do que podemos esperar dessa reunião, a 4ª e última reunião ministerial do presidente Lula. A gente já tem alguns destaques aqui nessa abertura do presidente, já deu um afago ali no ministro Flávio Dino, já também, enfim, agradeceu à imprensa no final, já falou que colocou o Brasil de volta no cenário mundial, mas acima de tudo, o que me chamou a atenção, Basília, você depois traz para a gente esses destaques, Lula falando que esse é o momento, apesar de todas as divergências, de diálogo. O que a gente pode esperar e o que a gente pode entender dessa abertura? Olha, é um encontro para tratar das diretrizes, né, de 2024, já a gente volta a este ponto, mas focado no discurso do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que a gente pode dizer hoje é que ele vai falar mais do que ouvir, né? Os ministros não vão todo mundo falar, apresentar seu pacotão aí de medidas a cada pasta. Eles terão a oportunidade de falar, se quiserem, cada um por 8 minutos. A ideia é que os ministros ouçam muito e Lula e os ministros ali da cozinha presidencial falem mais. Então, por isso que depois da fala do presidente, e aí é um momento que deverá ficar fechado para o público, a gente vai ter o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, os ministros palacianos, da Secretaria de Comunicação, das Relações Institucionais e também da Casa Civil. Me chamou a atenção que Lula colocou como pauta importante para hoje a promulgação da reforma tributária, né? É um momento histórico para o governo de entendimento com o Congresso Nacional. Lula estará presente nessa cerimônia no plenário da Câmara dos Deputados, apesar de ser uma PEC, então algo que representa muito mais o Congresso. Houve uma opção das casas para que esta cerimônia aconteça no plenário da Câmara e não no plenário do Senado, para caber mais gente. Então vai ter muito político lá, governista, opositor, mostrando que tem a digital de várias correntes políticas nesta que é a reforma tributária. Lula disse, se vai dar certo, se vai colher todos os frutos, a gente não sabe, tem que continuar adubando, cuidando desta planta, porque os efeitos da reforma
integrais estão previstos para daqui 10 anos. Então, tem um tempo até lá, até para novos ajustes. E esses ajustes não podem impactar nas expectativas, né? Não podem impactar nos efeitos pretendidos desta reforma depois de tanto sacrifício, 30 anos de debate para que, de fato, um texto que não é o perfeito, mas é o possível, tenha sido aprovado pelo Congresso. Em outro momento da fala, o presidente atribuiu à extrema-direita o chavão, né, dizer que Dino é um comunista. Bem ao contrário do que ele afirmou em encontro da juventude, em que o próprio Lula chamou Flávio Dino, agora ministro do Supremo Tribunal Federal, de comunista. Ele repetiu, olha, ele é um comunista do bem, mas disse que o uso, né, dessa nomenclatura vem aí em função de ataques da direita. O presidente fez mais essa indicação ao STF, seguindo os padrões normais, Renan. Ele não tem novos ministros para indicar à Suprema Corte. Foi Cristiano Zanin e Flávio Dino neste primeiro ano de governo. Padrões normais, porque a gente nunca sabe, né, as intercorrências da vida. Se algum ministro antecipar sua aposentadoria, Lula poderá ter que indicar outro nome para o STF. Ponto muito importante do que a gente ouviu ali, quase que uma cobrança do presidente, que o 8 de janeiro de 2024, que marcará um ano da tentativa de golpe no país, e a gente chama assim porque isso está legitimado, reconhecido por decisões judiciais, percepções políticas de que sim, o 8 de janeiro de 23 foi uma tentativa de golpe no Brasil. O governo, as instituições querem fazer um marco, né? Um ano após esta data em que o atentado veio, mas a tentativa, né? O atentado veio, mas o objetivo não foi alcançado, e por isso o governo vai reunir as principais cabeças da República. Lula fez, então, uma cobrança a seus ministros. Ninguém está pedindo para que vocês não viajem, mas estejam em Brasília no 8 de janeiro de 24. Já é a primeira puxada de orelha, né, dessa reunião, que deve ser mais curta do que as anteriores, mas vai ter muita cobrança. Lula também deixou sem margem de dúvidas que o presidente da Câmara, Arthur Lira, o presidente do Senado e também do Congresso, Rodrigo Pacheco, e o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, para quem tinha dúvidas, estarão presentes nessa cerimônia do 8 de janeiro de 24. Já pediu para todo mundo vir, né? Sair, descansar um pouquinho, mas 8 de janeiro todo mundo de volta.